Literatos TV e Miguel Sanches Neto. Hoje nós vamos falar de um escritor muito importante da literatura brasileira contemporânea, para quem vem pedindo que a gente fale de autores brasileiros, que recentemente lançou esse livro aqui, A Segunda Pátria, né, Michael? A Segunda Pátria é um romance que pode ser considerado histórico, mas também nós vamos ver que é um romance de realidade alternativa, que responde uma pergunta muito intrigante e muito curiosa. O que teria acontecido se o Brasil, em vez de se aliar aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, tivesse se aliado à Alemanha, né? Quais seriam as consequências aqui internamente? Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho do escritor, Miguel Sanches né? Neto. O Miguel Sanches, né? O que a gente pode falar do Miguel Sanches Neto? Miguel Sanches é um escritor muito versátil, ele é professor universitário, ele é crítico literário, ele é cronista, ele é romancista, ele é contista, ele participou das publicações aí mais importantes aí da imprensa brasileira, né, fazendo resenhas, um grande incentivador da leitura, da literatura, e que num determinado momento, né, ele resolveu também, né, fazer a literatura, né? Não apenas escrever sobre a literatura, como também produzir os seus próprios contos, os seus próprios romances, poemas, enfim, uma gama muito vasta, né, dentro da sua produção literária. E o Miguel Sanches, né, Maicon, ele publicou vários estudos. Entre eles, um dos mais importantes é o Biblioteca Trevisan. E é importante guardar esse nome, né, Maicon? É muito importante, né? Depois nós vamos falar de um outro livro, um romance chamado Chá das 5 com o Vampiro, né? Mas antes disso, né, é importante lembrar que lá em Curitiba, né, no Paraná, existe um escritor muito famoso, ele é famoso em sua reclusão, que é o Dalton Trevisan, e talvez até pelo fato de ser recluso, não gostar de dar entrevista, não se deixar fotografar, etc. e tal, o Dalton ele é muito prolífico, ele escreve muito, ele tem uma obra muito vasta, né? Ele é mais conhecido pelo Vampiro de Curitiba, A Polaquinha, outros livros de contos, né? Mas a obra dele é muito vasta. E a Biblioteca Trevisan, do Miguel Sanches Neto, né, é um livro que dá um panorama muito completo, né, que dá uma visão muito completa, uma visão muito profunda a respeito da obra do Dalton Trevisan. Inclusive, a gente falou do Dalton Trevisan no Literatos TV quando a gente fez um top 5 de escritores reclusos, né, Marcos? E ele foi nosso número 1. O número 1, né? Porque em termos de reclusão, ninguém bate, né, o Dalton Trevisan. Mas então o Miguel Sanches, quer dizer, a obra ensaística dele, né, é uma obra importante, a gente destaca a Biblioteca Trevisan. E depois ele começa a produzir ficção, né, ele começa a produzir a literatura propriamente dito, e acaba, né, se tornando o grande vencedor do concurso Cruz e Souza de 2002, né, realizado pela FCC em Santa Catarina. E ele venceu esse concurso com um livro de contos chamado O Hóspede Secreto, que depois, né, vem a ser publicado. Na sequência, ele lança o primeiro romance dele, que é Chove Sobre Minha Infância. Um livro que tem assim, um aspecto meio memorial, né, onde ele retrata um pouco, o personagem mesmo é Miguel Sanches, né, onde ele retrata um pouco aí, o contraste da infância dele com um padrasto que era uma pessoa do meio rural, enquanto ele era aquele menino, né, que eu acho que como muitos brasileiros que acompanham aqui o programa, é aquele menino que gosta de ler, que tem esse choque, assim, essa diferença, esse problema na família de ser o diferente. E claro, depois ele vai crescer, vai se tornar um professor universitário, como o Miguel Sanches, afinal é um livro de autoficção. E no final existe um artifício narrativo muito interessante, que é uma carta, como se fosse uma carta da tia, que meio que justifica o posicionamento do pai dele, então, do padrasto dele, que não é aquela coisa da vilania, é só diferentes pontos de vista. Um livro muito interessante. O segundo romance dele é um romance daí de raízes históricas, que ele vai investigar, ele vai pesquisar um acontecimento muito particular, né, da história do Paraná, da história do Brasil, que foi a tentativa de instalação da colônia Sicília. Então ele pega esse fato, né, de um grupo de imigrantes italianos liderados por um visionário, um cara chamado Giovanni Rossi. Eles vêm cá para o Brasil, eles recebem terras e eles instalam, né, uma colônia em que
as pessoas viveriam em pé de igualdade em todos os sentidos, em que todos seriam donos de tudo e que ali existiria o amor livre, né? Então ele faz essa, digamos assim, essa revisão romanesca, né, da colônia Sicília num livro chamado Um Amor Anarquista. Agora, a colônia Sicília, né, sabe-se, né, historicamente, a colônia Sicília foi um fracasso, porque as pessoas conseguiram, de alguma maneira, se organizar no que diz respeito à produção, trabalhar na roça, produzir os alimentos, né, a distribuição dos trabalhos. Isso eles até conseguiram se resolver. O que eles não conseguiram se resolver foi esse negócio do amor livre. Isso aí não... O egoísmo humano não permite. Isso aí, as raízes, né, do pensamento burguês, elas estavam bem profundas, né, na cabeça ali dos italianos, né, e a coisa não funcionou muito bem. Agora, isso é histórico, né? O Miguel, ele pega esse fato, ele cria um romance em cima, né, com personagens bem desenvolvidas, né, com personagens assim bem profundas, né, e ele tenta discutir e consegue, né, com grande propriedade, ele discute essas relações humanas, né, nesse ambiente que era um ambiente tão peculiar, né, que foi a colônia Sicília. É a diferença do posicionamento de um livro jornalístico, que fosse estudar a questão do ponto de vista histórico, para um romance, né, que vai pegar e vai ver aquela questão do ponto de vista de uns personagens, do drama daqueles personagens. Essa é a diferença do romancista. Mas, Maicon, eu estava aqui pensando, o Miguel Sanches publicou um livro de contos, certo? Uhum. Publicou um livro que tem um aspecto de memória, publicou um livro que tem um aspecto histórico. Uhum. Quer dizer, ele vai passando por vários gêneros, ele vai fazendo várias tentativas nesse percurso dele como escritor. É verdade. Eu acho que isso é consequência da gama de leituras, porque assim, o Miguel, ele começou como estudante, né, na área de letras e depois como crítico literário, né? Quer dizer, houve um determinado momento que o Miguel ele abraçou essa coisa da crítica. Não, eu vou fazer a crítica literária, eu vou praticar a crítica literária. Então, o hall de leituras, né, era muito amplo. E o Miguel leu de tudo, ele leu de tudo um pouco. Então, eu acho que nada mais natural que ele queira também fazer vários experimentos, né, em diferentes formas de literatura, seja o romance histórico, memorialista, até agora, né, que a gente vai ver daqui a pouco, né, o romance de realidade alternativa, que é um negócio assim bem maluco para você tentar, né? Mas enfim, depois do Um Amor Anarquista, qual foi o outro livro que ele publicou? Então a gente tem uma tentativa de uma coisa meio policialesca, vamos dizer assim, com o romance A Primeira Mulher. E conta a história de um professor de meia idade que ele recebe assim, um pedido da ex-mulher dele para que ele investigue, né, onde está o filho dela. Mas ele tem esse aspecto meio do detetive amador, né, que é uma coisa que a gente viu também em outros escritores, mas que o Miguel Sanches ele explora de um jeito diferente, porque ele coloca toda essa questão da investigação no universo da política, o que já muda totalmente o romance. O romance, apesar de ser esse título, A Primeira Mulher, ele é meio metafórico, assim. Quando você joga na internet e pesquisa, inclusive as mulheres elogiam esse aspecto, porque elas dizem, pô, tem várias mulheres, ele não diz qual que é a primeira mulher. E é uma coisa assim que as pessoas sempre comentam quando falam desse romance. E o romance seguinte dele, né, Maicon, é um romance que envolve uma certa polêmica, o Chá das 5 com o Vampiro. Polêmica por quê? Porque a gente falou, né, ó, preste atenção, fique de olho na Biblioteca Trevisan. Esse livro, O Chá das 5 com o Vampiro, é um livro... O vampiro, qual é o vampiro? É o Dalto Trevisan. O Vampiro, né? De Curitiba. O Vampiro de Curitiba. E nesse romance, que também tem uma pegada memorialista muito forte, a proposta do Miguel é justamente tematizar a vida, né, desse escritor recluso de Curitiba, né, que é o Dalto Trevisan, que aparece com outro nome. O livro foi muito polêmico pelo seguinte, muita gente ficou meio contra a ideia do Miguel Sanches, né, de entre aspas, revelar a intimidade de um escritor que sempre se quis recluso, e teve o pessoal que achou que não, que aquilo foi muito legal. Agora, a grande verdade sobre esse romance é que ele é um romance de formação. Ele é uma espécie de uma continuação do Chove sobre a Minha Infância, porque ele está falando da formação de um jovem que lê compulsivamente
e que aos poucos ele vai se tornando um crítico, ele vai se tornando um escritor. De modo que o vampiro é um personagem, praticamente um personagem periférico, um personagem assim bem coadjuvante. Então o livro não é exatamente sobre o Dalton Trevisan, o livro é sobre a formação desse jovem. Agora, não dá para negar que é um roman à clé, ou seja, é um romance de chave, né, que tem uma tradição da literatura que você fala sobre personagens que são baseadas em figuras reais e você usa, né, com nomes cifrados. Então eu até anotei aqui, né, por exemplo, o Geraldo Trentini, que é o personagem ali do livro, é o Dalton Trevisan. O Beto Nunes, o personagem narrador, né, é o Miguel Sanches, né, evidentemente, e muitos outros aparecem, como por exemplo, Walter Marcondes, todo mundo sabe, né, que é o Wilson Martins, e o Valério Chaves, o Valêncio Xavier, né? São importantes intelectuais ali de Curitiba, alguns já falecidos. Então, quem quiser entender mais ou menos, né, como é que funciona ali a vida cultural, né, de Curitiba, a vida cultural, a vida literária de Curitiba, né, basta ler Chá das 5 com o Vampiro que você vai ter um retrato completo. Mas chegamos finalmente ao que interessa nesse momento, que é o lançamento de A Segunda Pátria, esse romance de realidade alternativa. O Miguel Sanches tem outros livros, né, Michael? Sim, sim. Mas a gente vai falar, a gente falou de alguns dos principais e vai falar desse aqui, claro, pela ocasião do lançamento, né, Michael? Exatamente, né? Bom, a ideia, aquilo que você falou antes, né, Wilton, existem coisas que só a literatura pode dizer. Você tem os livros de história, você tem os ensaios, você tem os livros de especulação científica, mas algumas coisas você só consegue transmitir através do romance. O Miguel, ele está muito aprofundado nessa ideia quando ele escreve A Segunda Pátria, porque ele pensa o seguinte, né, aquela premissa, né, que nós já falamos, né, e se o Brasil tivesse ficado ao lado da Alemanha? Como é que a coisa teria acontecido aqui no sul do Brasil? As pessoas iriam adotar a suástica, iam fazer aquelas passeatas, né, militares. Na verdade, elas existiram, né, aqui no sul, mas provavelmente seria uma coisa muito mais ostensiva, né, uma coisa muito mais assim poderosa. E como é que ficaria a vida daquelas pessoas que não se encaixavam dentro do padrão ariano, né? Esse é o problema do protagonista do livro, que é um rapaz, ele é negro, ele tem uma formação acadêmica, ele é engenheiro, só que o problema é que ele é pai de uma criança mestiça. Então, ele mesmo que acreditava, por exemplo, numa espécie de uma supremacia ariana, ele mesmo começa a sofrer na pele e sofrer radicalmente, e sofrer violentamente os resultados, né, dessa visão de mundo que teria sido implantada aqui no sul do Brasil. Então, a gente tem um romance especulativo, do Miguel Sanches Neto, e como os grandes romances especulativos, sempre trabalhando com aquele IC, né? IC. E é uma coisa que talvez na tradição brasileira a gente não tem tantos, assim, não é uma coisa muito difundida. Mas uma coisa que a gente pode falar desse romance aqui e que é diferente, né, ou que ainda também não é tão difundido no mercado brasileiro, é a questão de uma editora contratar um autor para escrever um livro. É verdade. Que é um aspecto importante e que foi o caso do Miguel Sanches nesse livro aqui, né, Michael? Inclusive, durante a pesquisa, parece que você acompanhou ele. É verdade, né? O Miguel Sanches esteve em Blumenau para conhecer principalmente as antigas linhas de trem, né? Porque tem um momento do romance de grande suspense em que a personagem precisa fugir escondida, em caixotes, etc. e tal. E, quer dizer, o Miguel ele fez um trabalho não só bibliográfico, né? Mas também ele fez um trabalho in loco, né? Ele foi investigar os locais, né? A ambientação, onde que o romance ele iria acontecer. E é isso, a gente recomenda os livros do Miguel Sanches Neto e principalmente esse último livro aqui, A Segunda Pátria, né, Michael? É isso aí, Literatos TV.